Minha cunhada viajou no meio da nossa lua de mel com o cartão do meu marido porque precisava de espaço para se curar, mas nós lhe demos espaço e agora ela tem que pagar pela nossa viagem. Eu acabei de voltar do que deveria ter sido minha lua de mel com meu marido Jack, e era a nossa lua de mel até que o pesadelo da minha cunhada a interrompeu, mas em vez disso, tornou-se um pesadelo graças à minha cunhada Andrea, que arruinou tudo. Jack e eu estivemos juntos por 5 anos antes de nos casarmos e do casamento não tenho nada a dizer, porque as coisas foram normais e como se esperaria. E digo isso apesar de um pequeno drama com a Andrea que não se tornou um grande problema. Ela estava solteira há cerca de 8 meses, depois que seu noivo a traiu e cancelou o noivado, mas ela tem explorado essa situação constantemente para chamar a atenção. Durante o nosso casamento, Andrea fez vários comentários passivo-agressivos sobre o matrimônio e quando estávamos cortando o bolo, ela fez a piada: "Aproveitem enquanto dura." Quando minha mãe comentou como Jack e eu parecíamos felizes, Andrea soltou uma risadinha e disse: "Isso era o que todos pensavam de Rick e de mim." Jack percebeu e disse algo à irmã para que parasse de fazer piadas ou o que quer que estivesse fazendo, e ela parou. Eu não me importei. Não era como se eu fosse me preocupar com alguns comentários dela. Eu estava me casando e tinha coisas mais importantes em mente. Após o casamento, Jack e eu partimos para a nossa lua de mel. Estávamos economizando há mais de 1 ano para esta viagem e havíamos reservado um resort de luxo por 2 semanas e custou um total de $1000, o que era muito para nós, mas acreditávamos que valia a pena nos dar esse luxo. Estávamos empolgados por finalmente ter um pouco de privacidade e romance após meses de estresse com o planejamento do casamento. Os primeiros dias foram absolutamente perfeitos. O resort era ainda mais bonito do que nas fotos, ou talvez fossem as lentes do amor, mas estávamos nos divertindo muito. Nosso quarto tinha uma pequena piscina privativa com vista para o oceano e a equipe era incrivelmente atenciosa e a comida espetacular. Jack e eu passamos o tempo relaxando na praia, recebendo massagens para casais e desfrutando de jantares românticos. Era tudo o que se pode pedir de uma lua de mel, mas na terceira noite, enquanto jantávamos em um dos restaurantes do resort, notei que o rosto de Jack ficou pálido de repente. Fiquei preocupada, pensando que ele havia se engasgado ou que estava tendo alguma reação alérgica a um alimento que eu não conhecia. Mas antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Surpresa! Virei-me e vi Andrea com um sorriso enorme no rosto, abrindo os braços como se quisesse um abraço e procurando uma cadeira na mesa ao lado para se juntar ao nosso jantar. Eu não conseguia sair do meu espanto e Jack, em tom sério, perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela explicou casualmente que decidiu se juntar à nossa lua de mel porque precisava de espaço para se curar após o término, um término de mais de 8 meses. Embora, vendo pelo meu casamento, pareça que ela ainda não superou, mas essa é a parte mais leve que tenho para contar, porque aparentemente ela usou as informações do cartão de crédito de Jack, que tinha por tê-lo ajudado com alguns detalhes do casamento, para reservar seu voo e um quarto no mesmo resort, tudo de última hora, tudo muito mais caro do que era. Ela agia como se estivesse nos fazendo um favor por ter viajado até lá e dizia que estava tornando nossas férias muito melhores agora que estava presente. Agora, a pálida era eu, e o que eu tinha vontade de engolir era a minha cunhada. Jack levou Andrea para um canto para conversar em particular, enquanto eu tentava beber minha taça de vinho o mais rápido possível para que fizesse efeito. Quando voltaram, Jack parecia ainda mais irritado. Mais tarde, ele me contou que Andrea caiu no choro, dizendo que agora todos só se preocupavam comigo e ninguém se importava com a dor dela. Ela afirmou que não suportava ficar sozinha com seus pensamentos e que precisava do apoio de sua família. Jack, que tem pouca paciência, disse a ela que usar o cartão dele foi errado e que ela precisava encontrar uma maneira de voltar o mais rápido possível. Mas como era de se esperar, seu voo de volta estava reservado para bem mais tarde e ela não tinha dinheiro para comprar uma nova passagem. Jack não queria que ela continuasse usando o cartão dele. Eu estava furiosa, mas tentei acalmar as coisas e sugeri que talvez Andrea pudesse fazer suas próprias atividades e ficar longe do nosso caminho. Mesmo que fizéssemos a denúncia ao cartão de crédito naquele momento, levaria alguns dias para resolver, então estaríamos presos com ela lá. Fui ao quarto dela e disse exatamente isso, que esta era a nossa lua de mel, que a presença dela ali era muito errada em vários níveis, e que ela deveria manter distância e nos deixar aproveitar nossas férias, mas não foi o que aconteceu. No dia seguinte, Andrea se juntou a nós para o café da manhã e anunciou que havia reservado um tour guiado a um templo local para nós 3. Quando mencionei que Jack e eu havíamos planejado fazer snorkel, ela fez bico e disse: "Mas eu já paguei pelo tour, não posso ir sozinha em um país estrangeiro." Pelo menos ela não havia usado o cartão de Jack e em vez disso, usou o dela. Um grande gesto da parte dela depois de gastar milhares de dólares sem a permissão dele. Dissemos a ela para subir no ônibus que nos levaria, que precisávamos ir ao nosso quarto para nos trocarmos e depois a encontraríamos. Ela foi, nós ficamos desfrutando do café da manhã e assim que terminamos, fomos fazer snorkel e ela foi para sua excursão. O bico dela era maior do que o da manhã, o que nos deu ainda mais satisfação. Jack já havia feito a denúncia ao cartão de crédito, então era só esperar um pouco mais, mas Andrea se intrometia em todas as nossas atividades. Aparecia em nossos cafés da manhã ou jantares, falando constantemente sobre seu ex e como ele havia arruinado sua vida. Por isso, começamos a mudar nossa rotina para não termos que encontrá-la e também fizemos reservas nos restaurantes do hotel que só funcionavam com reserva, então, lamentavelmente, ela não podia se juntar.
Quando ela perguntava por que não reservamos para 3, sempre dizíamos: que bobos da nossa parte, nos esquecemos. Acho que é o costume de que luas de mel são para 2 e não para 3. Uma noite, quando estávamos voltando para o nosso quarto depois de jantar e beber algo, a vimos sentada no bar do hotel e ela estava contando em voz alta para outros hóspedes como seu noivo a traiu e como o casamento é uma farsa. Continuamos andando e a deixamos sozinha lá. Na manhã seguinte, deveríamos voltar de nossa viagem e Andrea deveria ficar mais alguns dias, já que esse era o pacote que ela pagou, a mesma duração que o nosso. Mas como ela havia chegado mais tarde, deveria ficar alguns dias sozinha. Coitados dos hóspedes do hotel. Nós reservamos voos para outra ilha e encontramos um novo resort. Foi um gasto adicional que não havíamos planejado, mas decidimos que nosso casamento valia a pena. Quando chegamos ao novo resort, desligamos nossos telefones e finalmente pudemos desfrutar de nossa verdadeira lua de mel. Quando finalmente os ligamos novamente, encontramos dezenas de chamadas perdidas e mensagens de texto furiosas. Andrea estava furiosa porque dizia que havíamos abandonado com uma conta que ela não podia pagar e ela teve que ligar para seus pais para que pagassem por ela. Aparentemente, os débitos no cartão de crédito finalmente haviam sido estornados e tanto o voo de volta quanto as despesas do hotel deveriam ser pagos por ela. O único problema é que ela não tinha um cartão de crédito com limite suficiente para isso, e o estorno foi de toda a sua estadia, incluindo os primeiros dias, até que a contestação foi feita. Então ela não podia ir para outro hotel, ou pagava ou chamariam a polícia. Quando voltamos para casa, os pais de Jack estavam nos esperando e eles exigiram que pedíssemos desculpas a Andrea e que os reembolsássemos pela conta do resort e pelo voo de emergência para casa. Nenhum de nós quis se desculpar, muito menos pagar a conta de Andrea. Eles até pediram que reembolsássemos a excursão que ela pagou e não utilizamos, porque tinha sido um gesto simpático da parte dela e nós o desprezamos. Desculpe, mas tive que rir disso. Não íamos pagar nada. Inclusive, em nosso voo de volta, estávamos conversando sobre processar Andrea para recuperar o dinheiro da primeira lua de mel fracassada que ela nos arruinou. No dia seguinte, foi a própria Andrea quem apareceu em nossa casa, gritando que a havíamos humilhado ao deixá-la abandonada em um país estrangeiro. Ela exigia que pagássemos a conta do resort e o voo de volta, porque precisava do dinheiro que seus pais agora queriam reaver dela. Jack disse a ela que o que ela precisava era de terapia e de começar a trabalhar duro. Os pais de Jack ligaram mais tarde para dizer que haviam pago a conta de Andrea para manter a paz, mas que esperavam que Jack se desculpasse com eles, pelo menos. Quando ele respondeu que também não faria isso, disseram que se ele queria levar as coisas para o lado ruim, então deveria pagar, a menos que quisesse ser deserdado. Jack disse que tudo bem por ele e agora estamos procurando um advogado por causa dos nossos gastos. A operadora do cartão de crédito também tem os dados de Andrea, mas é possível que não abra um processo contra ela por ser um familiar. No final, eles apenas estornaram os débitos e os pais de Andrea arcaram com seus voos e a conta do hotel. Jack recebeu um novo cartão que Andrea não conhece. Edição, alguns detalhes que as pessoas têm perguntado. Sim, Andrea sabia que era a nossa lua de mel, mas também não é preciso ser um gênio para saber que umas férias logo após um casamento são uma lua de mel. Não sei como alguém poderia imaginar que uma viagem após se casar seria uma viagem de negócios entre marido e mulher. Os pais de Jack têm um histórico de permitir o mau comportamento de Andrea. Ela ainda mora com eles sem pagar aluguel aos 29 anos. Aparentemente, o resort disse a Andrea que ela não poderia deixar o local até resolver suas despesas ou então teriam que chamar a polícia local. Andrea ligou chorando para os pais quando não conseguiu nos contatar. Quando fomos embora, nem sequer dissemos a ela que estávamos partindo e parece que ela queria ir ao nosso quarto para falar conosco. Jack e eu estamos unidos em uma única frente, nada de a família vem primeiro, ou vamos conversar com eles para tentar acalmar as coisas. Segundo Jack, quem tem que se acalmar são seus pais, mas especialmente Andrea e depois do que ela fez, é o mínimo que deveria fazer por nós. Eles ainda não sabem sobre nosso processo, preferimos que saibam quando for oficial. Edição 2. Para quem pergunta por que Jack tinha as informações do cartão de crédito acessíveis para Andrea, ela nos ajudou a reservar alguns fornecedores do casamento quando estávamos sobrecarregados com o planejamento e Jack deu a ela seu cartão para pagar os depósitos. Nunca imaginamos que ela guardaria essa informação e a usaria para algo assim. Lição aprendida. Edição 3. Para esclarecer sobre a conta. Ela não reservou com antecedência como nós e, portanto, pagou quase o mesmo que nós dois gastamos juntos. Portanto, é uma conta considerável e é por isso que estamos pensando em processar, porque isso era muito dinheiro para nós, e conseguir uma segunda lua de mel não foi barato. Mas como foi um voo curto para Nova Ilha e nossa passagem de volta era flexível, não é uma conta astronômica. Se conseguirmos recuperar o dinheiro da nossa primeira lua de mel, ficaremos bem. Edição 4. Acho que as edições estão saindo do controle. Não sei por que a operadora do cartão de crédito não apresentou queixa. De qualquer forma, nós fizemos a denúncia. Eles cancelaram os pagamentos e até aí vai a nossa responsabilidade. Como eu disse, eles não perderam dinheiro, meu sogro sim, então eles não vão querer perder tempo com isso. Edição 5. Jack acabou de falar ao telefone com seu irmão, que revelou que não é a primeira vez que Andrea faz algo assim. Ele tem outras histórias semelhantes para contar, embora em nenhuma delas ela tenha chegado tão longe a ponto de voar para a lua de mel de outra pessoa. Coisas como ir a festas da família da esposa do irmão de Jack, para as quais ela claramente não foi convidada. O nosso caso ainda é mais grave.
Edição 6. Jack está falando sério sobre cortar relações com seus pais, embora eles já o tenham ameaçado com isso se eles não cumprirem. Ele acredita que a relação com eles já está danificada. Ele não vê como tomar o partido de Andrea seja apropriado. Neste caso, eles poderiam ter pago para Andrea voltar ao país e depois tentar exigir o dinheiro dela. Atualização 1. Nestas 2 semanas, não aconteceu muita coisa. Não houve tanto drama quanto eu poderia esperar. O tratamento de silêncio por parte da família de Jack, que inclui seus pais e sua irmã, se manteve, mas para ser sincera, foi um alívio. Isso nos beneficiou mais do que a eles e temos aproveitado nosso tempo como recém-casados, sem o drama constante. No entanto, o fato de não falarem conosco não significa que não possam causar algum drama. Ainda não existe um teste de inteligência para que as pessoas possam ou não usar uma rede social. 3 dias depois de publicar minha história, comecei a receber notificações de que alguém estava me marcando em publicações nas redes sociais. Andrea criou várias contas falsas para me assediar online e ela tem postado coisas como rouba-maridos e destruidora de famílias em fotos do nosso casamento. Não entendo rouba-maridos porque meu marido não era casado, a menos que ela pense que eu roubei o irmão dela, o que é um pouco assustador. Isso é perturbador. Ele é o irmão dela, não uma posse, e muito menos uma relação que ela deveria ver dessa forma. Não sei como ela está envolvida sentimentalmente com o irmão, mas dá um pouco de nojo que ela pense assim e é inquietante em muitos níveis. Tirei capturas de tela de tudo antes de bloquear as contas e quando novas apareciam, também as documentei. Jack ficou ainda mais enojado com a irmã por ela estar dizendo essas coisas abertamente. Ele imediatamente ligou para sua prima para ver se Andrea tinha dito algo para a família estendida. Andrea tinha dito algumas coisas, mas pior ainda foram algumas histórias que a prima tinha para contar sobre ela. Andrea fez coisas semelhantes no casamento do irmão dela, há 3 anos, ao qual não comparecemos. Ela apareceu no jantar de ensaio dizendo que tinha sido demitida, o que era falso e que precisava do apoio de todos, arruinando a noite inteira porque não parava de chorar. Depois, no casamento, fingiu um ataque de pânico durante a cerimônia para chamar a atenção. Tudo isso porque tinha tido uma briga com seu antigo parceiro e precisava ser o centro das atenções. A prima de Jack também nos disse que Andrea anda dizendo a membros da família que Jack e eu a abandonamos em um país estrangeiro perigoso sem dinheiro, e que roubamos seu passaporte para que ela não pudesse ir embora, pontos pela criatividade. Embora pudessem ser mais se ela tivesse dito que a machucamos e a amarramos para que o jogo de fuga, do país desconhecido, fosse mais emocionante. O resort eram 5 estrelas de luxo com segurança e pessoal que falava inglês, ela estava mais segura lá do que saindo para correr de manhã pelo nosso bairro. A coisa mais perigosa que ela pode ter sofrido lá foi se engasgar com uma ostra ou uma pessoa com um monóculo abrir uma garrafa de champanhe e a rolha acertar seu olho. Bom, não havia gente assim, mas está claro que ela estava bem cuidada. No dia seguinte à conversa com a prima, a mãe de Jack ligou e seu tom era mais de vamos todos nos acalmar, embora ainda defendesse Andrea. Ela nos confessou que Andrea morava com ele sem pagar aluguel muito antes de seu término e também admitiu que talvez Andrea precisasse de ajuda profissional, mas não sabia como abordar o assunto sem que Andrea se sentisse atacada. Quando ouvi isso pensei, obrigada, capitão, óbvia, não tínhamos imaginado. Mas ela tem razão, Andrea é tão instável que até mesmo sugerir que ela precisa de ajuda é uma passagem para uma de suas explosões emocionais. Jack contou à sua mãe sobre as contas falsas nas redes sociais e as mentiras que Andrea estava espalhando e sua mãe pareceu genuinamente surpresa e prometeu falar com Andrea a respeito. Se ela o fará ou não, ainda está para ser visto. Então veio a maior revelação. Jack decidiu revisar todos os extratos de seu cartão de crédito do último ano, só para ter certeza de que não havia mais cobranças não autorizadas e você já sabe o que vem por aí. Andrea vinha usando as informações do cartão dele há meses antes do incidente da lua de mel. Havia cobranças em lojas de roupas, restaurantes e até uma escapada de fim de semana em um spa, tudo somando mais de $2.000. Não havíamos notado porque estavam espalhadas ao longo do tempo e misturadas com os gastos do casamento. Jack ficou furioso e imediatamente registramos um boletim de ocorrência por fraude de cartão de crédito. Já havíamos pago por essas coisas, não havia sentido em reclamar com a operadora do cartão. 2 dias depois de registrar a queixa, Andrea foi formalmente notificada e sua reação foi aparecer em nossa casa, histérica, ameaçando se machucar se não retirássemos as acusações. Ela gritava que estávamos arruinando sua vida e que quando ela não estivesse mais aqui nos arrependeríamos, porque as pessoas nos atacariam e nos cancelariam, pelo que provocamos nela. Chamamos os serviços de emergência e levaram-na para uma avaliação psiquiátrica, o que sinceramente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Os médicos determinaram que ela precisava ficar em observação por pelo menos 72 horas e durante esse tempo, os pais de Jack finalmente pareceram entender a gravidade da situação. O pai dele ligou e ambos se desculparam por terem permitido o comportamento de Andrea por tanto tempo. A mãe dele caiu no choro, dizendo que temia as explosões emocionais de Andrea e que isso era uma amostra do que poderia acontecer se eles impusessem limites. Jack disse a eles que não importa o que Andrea fizesse ou não quando limites eram estabelecidos, eles precisavam ser postos, e a culpa era deles por não terem feito isso antes. Alguns de vocês perguntaram se esta situação afetou nosso relacionamento e honestamente nos tornou mais fortes.
Tivemos que apresentar uma frente unida diante de uma grande pressão familiar e isso nos uniu ainda mais. Essas coisas nos testam, e ver a reação do meu marido em relação à sua irmã diz muito. O processo que planejávamos originalmente já foi aberto e a ele se soma essa fraude de cartão. Planejamos recuperar cada centavo que Andrea gastou sem nosso consentimento e esperamos reaver o que desperdiçamos por causa da presença dela na lua de mel. O processo também inclui os honorários do advogado e as devidas indenizações. Se Andrea, você está lendo isso, aconselho que procure um emprego bem remunerado, porque esperamos receber nosso dinheiro de volta. Mesmo que ela esteja recebendo tratamento psiquiátrico, não queremos que ela escape de suas responsabilidades. Edição. Várias pessoas perguntaram sobre a relação atual de Jack com seus pais. Por enquanto, ele continua firme em manter o mínimo contato possível. Ainda não é um corte definitivo, estamos lidando com algumas questões organizacionais, mas ele ainda se lembra qual foi a primeira reação deles à situação. Também não sabemos sobre a reação deles ao processo que abrimos agora. Acredito que a decisão final de cortá-los ou não dependerá disso, mas ele já poderia fazê-lo, mesmo que eles tomassem nosso partido. Quanto ao valor total que estamos processando, acho que não vale a pena mencionar agora. A única cifra que importa é a que nos for concedida, seja zero ou valor total. Atualização 2. Queria compartilhar alguns avanços importantes após 2 meses de silêncio e ainda não terminamos nosso processo, mas há algumas coisas para detalhar. Jack e eu mantivemos contato limitado com a família dele durante esse tempo, o que sinceramente, foi muito bom para nossa saúde mental e para nosso casamento. Seus pais também não reagiram muito bem ao processo contra Andrea, sobre o qual falarei mais tarde. Em outras notícias, descobri que estou grávida. Nós dois estamos muito felizes e decidimos manter a informação em particular por enquanto. Minha família já sabe e está absolutamente emocionada. Quanto à relação de Jack com seus pais, ao saberem do processo, as chances de qualquer reconciliação entre eles foram enterradas. Disseram que este era o pior momento para fazer isso, que certamente eles acabariam pagando pelos pratos quebrados de Andrea e que não era necessário. Bem, é necessário sim, eles nos fizeram desperdiçar milhares de dólares. Andrea recebeu alta e foi recomendado que ela recebesse tratamento psiquiátrico com um profissional. Pelo menos meus sogros estão ajudando com isso. Numa nota mais leve, Jack e eu finalmente imprimimos as fotos da nossa lua de mel. A boa, não a primeira, criamos um lindo álbum dos momentos que foram românticos e especiais. Jack emoldurou nossa foto favorita do pôr do sol para colocar em nosso quarto. Sabemos que a família de Jack descobrirá a notícia da gravidez mais cedo ou mais tarde. Estamos pensando em qual será nossa estratégia para isso. Não dizer nada e quando descobrirem ser pior, ou contar, mas deixar claro que eles não estarão por perto. Obviamente Andrea não estará por perto e isso não está em discussão. Serão meses, no mínimo, interessantes. Edição. Para quem pergunta se vamos tentar uma lua de mel de revanche antes do bebê nascer, acho que já tivemos muitas. Além disso, não vejo o atrativo quando já estou tendo enjoos matinais e a ideia de viajar está no fim da minha lista de planos. Em vez disso, estamos planejando uma escapada de fim de semana daqui a alguns meses, quando eu estiver no segundo trimestre. O processo ainda está em andamento, mas não há novidades nisso porque agora envolve todo um trâmite legal que não tem muita emoção. Pelo menos Andrea está trabalhando e se ganharmos, existe a possibilidade de penhorar seu salário. Ela não pode pedir demissão porque parte da ajuda que está recebendo do meu sogro está condicionada a ela se mudar para morar sozinha. Ela está entre a cruz e a espada. Quanto ao nome do bebê, já pensamos em 2 alternativas, caso seja menina ou menino. Andrea, acho que as boas lembranças daquela lua de mel tornaram a tarefa simples, é brincadeira. Eu preferiria o nome de um herói grego que tenha lutado contra um personagem mitológico chamado Andrea, se isso existir, a esse nome. Atualização 3. Quero fazer uma espécie de atualização final com todos os detalhes existentes e possíveis, sem ter que fazer 50 edições depois. Jack e seus pais não se falam. Também não é que o fizessem muito ultimamente, exceto por algumas conversas casuais em eventos familiares, mas depois de finalizarmos nosso processo, eles decidiram, entre aspas, que não iriam mais falar conosco e bom, vou anotar isso no meu diário de coisas com as quais não me importo muito. A denúncia policial que fizemos pelo uso indevido do cartão de crédito de Jack, antes da lua de mel, também teve consequências. Várias horas de serviço comunitário e uma multa, embora as verdadeiras consequências econômicas tenham vindo com nosso processo. O total que o juiz nos concedeu foi o equivalente a quase 85% do que havíamos solicitado, e isso cobre a lua de mel arruinada. O que Andrea roubou com os cartões antes disso, os honorários do advogado e uma indenização. Poderíamos dizer que a indenização não é tão grande, mas está bom. É mais do que imaginávamos obter, sendo realistas. Minha cunhada está pagando, mas aos poucos. Ela não tem nada em seu nome nem economias, e só recebemos o que o juiz ordenou que fosse penhorado de seu salário, e não é possível penhorar tudo, e meus sogros não querem se responsabilizar pelas dívidas da filha. Já era a hora. Minha bebê nasceu, e esse foi um dos conflitos que acreditávamos que seria mais complicado do que realmente foi. Finalmente contamos aos meus sogros para evitar o típico, como puderam guardar isso? Mas a reação deles foi do tipo bom, não nos importamos. Provavelmente porque ainda estavam chateados conosco e desde o nascimento dela, eles não exigiram conhecê-la, e isso está ótimo. De Andrea, não sabemos sua opinião a respeito, e com isso, acho que seria tudo. Espero não ter esquecido nada. Edição, só faço uma para não perder o costume. Próxima história. Eu continuo encontrando minha mãe biológica, mas ela não sabe que sou eu.
Ela me teve quando tinha 14 anos e eu fui entregue para adoção. Meus pais me contaram sobre ela enquanto eu crescia. Eu ainda tenho a carta que ela me escreveu, a qual ela pediu que me entregassem, se eles quisessem. É uma loucura lê-la às vezes e saber que foi literalmente uma criança que a escreveu, dizendo que sentia muito por não poder ser minha mamãe, mas que esperava que eu fosse feliz. Ela estava aberta a ter contato, mas nós nos mudamos por causa do trabalho do meu pai quando eu tinha 11 anos, e então pareceu impossível encontrá-la, mas felizmente, eu a encontrei. Ela está trabalhando neste pequeno restaurante e eu continuo indo lá, mas ela não sabe que sou eu. Nós conversamos às vezes e ela parece ser uma senhora simpática. Às vezes, quando ela diz algo como "você quer mais um refil, querido?" ou usa outro termo carinhoso assim, eu sinto vontade de contar a ela. Não sei por que isso me deixa nervoso. Nós conversamos às vezes e ela parece muito genuína. Se não está muito cheio, ela é mais aberta a falar sobre coisas aleatórias. Eu literalmente dirijo 2 horas para vir comer neste lugar só para vê-la e é como se ela já me conhecesse, porque estou lá 1 ou 2 vezes por semana nos últimos 3 meses, então ela sempre me diz oi com um grande sorriso. Cara, se ela ao menos soubesse. Atualização. Bem, eu fiz. Eu contei a ela e sim, foi bem pesado. Meu coração estava até batendo rápido e eu ficava tentando pensar em como contar a ela. Muitos dos comentários no meu último post aqui mencionaram escrever uma carta para ela, assim como ela escreveu uma para mim. Originalmente, esse era o plano, mas para mim, parecia que eu precisava dizer: rapidinho. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio, principalmente a todos os pais biológicos que compartilharam suas histórias comigo. Foi isso que realmente me ajudou a ter a coragem de confrontá-la, significou muito, então, obrigado. A propósito, tudo aconteceu anteontem. Eu esperei ela terminar o turno, que foi quando eles já estavam fechando o restaurante e esperei no estacionamento. Nós dissemos oi quando ela me viu, mas então eu disse que havia algo sério que ela precisava saber. Primeiro, pedi desculpas por ter escondido isso dela por tanto tempo. Ela não reagiu até que eu realmente tirei a carta dela, e a partir daí, ela começou a chorar aos prantos, tipo, gritando e chorando ao mesmo tempo, e eu nem precisei terminar todo o discurso de "eu sou seu filho". Ela apenas viu a carta e soube. Foi uma loucura. A próxima coisa que sei é que ela está me abraçando instantaneamente, mas então ela se afastou e perguntou se podia me abraçar. Claro que pode. E nós ficamos lá, nos abraçando e chorando no estacionamento. Bateu forte nela e suas pernas fraquejaram por um segundo, então eu tive que segurá-la enquanto ela ainda me abraçava por 1 minuto. O que realmente me pegou foi ela me dizendo: "Olha como você cresceu". Ouvir o choro dela também me fez chorar. Ela voltou para abrir o restaurante. Ela não aceitou um não como resposta. Tomamos café, comemos uma fatia da torta deles lá dentro e conversamos. Tantas coisas sobre as quais conversamos. Ela me disse que na segunda vez que eu fui ao restaurante, ela teve um pressentimento, mas para ela era difícil acreditar que era eu. Então, esse sentimento que ela teve foi reprimido. Porque ela me contou que por anos depois que fui adotado, ela via crianças que teriam a minha idade e costumava pensar que eram eu e então ela chorava em público. Isso mexeu muito com a cabeça dela e a deixou deprimida. Então ela não queria fazer o mesmo quando me viu, criando esperanças daquele jeito. Ela diz que eu pareço muito com meu pai biológico quando ele era mais jovem. Nós falamos sobre ele também. Eles mantiveram contato um com o outro, caso eu algum dia procurasse um deles, para que fosse mais fácil contatar o outro. Eu não tinha esperança de encontrar meu pai biológico, já que ele nunca foi mencionado, então estou feliz que ambos planejaram para este cenário futuro. Ela me contou como eles queriam ficar comigo, especialmente meu pai biológico. Ele não queria que eu fosse adotado, mas ele sabia que eles precisavam, porque eram apenas crianças. Levou muito tempo para ele superar isso depois que eu nasci, ela me disse. É por isso que ele não deixou nada, porque não queria acreditar que talvez não me veria novamente. Conversamos por horas, até quase 2 da manhã, eles fecharam às 23 horas. Ela só queria saber tudo sobre mim, mas sua principal preocupação era eu sou feliz. Meus pais foram bons para mim? Eu tive uma infância feliz? E eu tive. Eu disse a ela, obrigado por ajudar a me dar esta vida. Nós dois choramos de novo, mas ela chorou mais. Tudo foi muito emocionante para ela. Às vezes ela parecia muito feliz, mas depois ficava triste de novo. Depois do meu aniversário de 18 anos, ela esperava que eu a encontrasse. Por isso ficou na mesma cidade. Mas como eu não a procurei, ela sempre pensou que talvez eu tivesse ressentimento dela, que não tivessem me contado que sou adotado. Ou talvez que eu tivesse decidido que era melhor não tê-la por perto. Isso me fez sentir mal por não ter contado a ela antes. Ela me disse que não é minha culpa e que eu fiz certo em ir no meu próprio ritmo. Honestamente, ela é tão doce. O jeito que ela ficava me olhando com o maior sorriso. Isso me emocionava às vezes. Faz você pensar como alguém que foi um completo estranho a sua vida inteira pode te olhar com tanto amor. É uma loucura. Aprendemos muito um sobre o outro e ela me perguntou se poderíamos jantar em breve para continuar conversando. E se em algum momento no futuro, se eu estivesse interessado, fosse à casa dela para conhecer o marido dela. Tudo isso soou ótimo para mim. Trocamos números e depois que eu fui embora, ela mandou uma mensagem me agradecendo por dar a ela este presente que ela não sabia se um dia chegaria. Minha namorada veio em casa e me abraçou enquanto eu chorava. Eu não estava triste, a propósito, eram lágrimas de felicidade. Tudo correu melhor do que eu esperava. Ainda havia coisas emocionalmente pesadas, mas estou feliz que conseguimos nos abrir um com o outro. Atualização 2. Muitos de vocês pediram para eu contar como foi o encontro com meu pai biológico, e dizer que foi emocionante é pouco. Tenho sentido tantas coisas desde que tudo isso aconteceu. Nós nos encontramos há alguns dias e originalmente era para ter sido há quase 2 semanas, mas imprevistos continuaram surgindo.
trabalho e depois fiquei doente. Não era Covid, por dias, mas conseguimos fazer acontecer. Para ser sincero, eu estava mais nervoso para este encontro, porque eu não sabia nada sobre ele. Com minha mãe biológica foi diferente, porque eu a observei de longe e a conheci um pouco antes de tudo vir à tona. Pedi à minha mãe biológica se ela poderia estar lá também, só porque ela o conhece melhor, então éramos nós dois esperando por ele neste parque. Ele já estava chorando antes mesmo de chegarmos até ele. Esse cara é forte também, então ele me puxou para o maior abraço de urso, chorando. Ele me disse que queria que eu soubesse que eles me amaram muito e que ele me ama. Perdi a conta de quantas vezes ele voltava para mais um abraço, isso definitivamente o afetou. E ele continuava dizendo obrigado, Deus algumas vezes, olhando para o meu rosto. Os sentimentos, cara, os sentimentos. Tivemos tantos deles. Ouvi-lo me dizer o quanto eles me amavam mesmo naquela época. Significou tanto para mim ouvir isso e não vou mentir, isso me fez abraçá-lo forte também. Tenho certeza que para todos no parque foi estranho ver 3 pessoas chorando. Meu pai biológico disse que chorou tantas vezes só dirigindo para cá que achou que não tinha mais lágrimas, até que nos viu. Quando estávamos todos sentados, me dei conta de que minha mãe biológica não estava mentindo quando disse que nos parecemos. Obviamente ele é mais velho, mas ainda assim, caramba, as semelhanças. Ele também trouxe presentes, o que foi uma surpresa. Foi muito legal. Ele me disse que eu não precisava ficar com ele se não quisesse, mas se sentiria estranho em vir de mãos vazias e que queria me dar isso há muito tempo. Era um ursinho de pelúcia segurando um porta-retrato dele no hospital me segurando. Ele tinha 15 anos, ainda é louco perceber isso. E a outra coisa era um diário. O diário era algo que ele disse que começou a escrever para mim anos depois que fui adotado. Ele estava em terapia e isso o ajudou a lidar, pensando que um dia me entregaria. Sua maneira de ainda se sentir conectado a mim. Eu não li tudo ainda, mas algumas das páginas eram seus pensamentos e como se ele estivesse falando comigo. Como ele se sentiu quando descobriram que ela estava grávida, depois da adoção, tudo o que se passava em sua mente quando ele me segurou pela primeira vez como um bebê. Eu nem sabia que ele também estava no hospital. Não era o que eu esperava, realmente me pegou. Eu li mais um pouco do que ele escreveu na noite passada e isso realmente me fez chorar. Fico triste em pensar o quanto isso os afetou emocionalmente por anos. Também acho muito doce ele ter querido escrever isso para mim. Conversamos sobre a vida dele, que foi bem difícil, suas lutas com a vida em casa e os sentimentos que ele teve sobre me entregar para adoção. Então ele quis saber tudo sobre mim, basicamente com as mesmas perguntas que minha mãe biológica fez. Eu fiz questão que eles soubessem que tomaram a decisão certa, porque minha vida foi ótima. Ele parecia que ia chorar quando soube disso, porque era tudo o que eles esperavam e era algo que ele sempre se perguntou por anos. Minha mãe biológica foi embora um pouco depois que ficamos mais confortáveis, para que pudéssemos conversar mais em particular, uma vez que não parecia mais tão estranho entre nós. A partir daí, ele me contou histórias de como conheceu minha mãe biológica e às vezes, ele apontava coisas que notava em mim que o lembravam dela ou de nós dois tendo gostos semelhantes. Exemplo, eu amo comer mangas. Posso comê-las o dia todo e foi o que comprei quando compramos lanches no parque. Ele me disse que minha mãe biológica era obcecada por mangas mesmo antes de engravidar, e durante a gravidez, ela sentia ainda mais desejo. É legal saber essas informações, mesmo que sejam coisas aleatórias. Ainda são coisas que temos em comum e temos muitas. Ambos gostamos de fazer trilhas, jogar sinuca. Ele foi nadador na faculdade e eu estava na equipe de natação no ensino médio. Ambos amamos rock, especialmente dos anos 90. Meu pai biológico foi muito aberto em compartilhar tudo, como se ele realmente estivesse se preparando para este encontro. Ele esperava que acontecesse e rezava todos os dias para me ver novamente, porque tinha tantas coisas que queria me dizer. No geral, um primeiro encontro muito bom e estou feliz com o resultado. Ele está aberto à ideia de conhecer meus pais. Depois que eu contei a ele sobre tudo isso, porque eles definitivamente querem encontrar meus pais biológicos novamente se eu estiver confortável com isso, e obviamente se meus pais biológicos também estiverem. Vamos ver quando isso acontece. Não sei como vai ser para mim. Eles já se conheceram antes mesmo de eu nascer, mas eu nunca estive no mesmo lugar, então isso será interessante. Eu e meus pais nos encontramos ontem para tomar café da manhã, para que eu pudesse contar tudo a eles. Minha mãe ficou tão feliz com o resultado. Ela realmente chorou também quando eu estava contando sobre as reações de ambos. Meu pai estava orgulhoso, porque sabia como foram difíceis os meses depois de encontrar minha mãe biológica e não querer realmente fazer contato ainda. Estou muito feliz por ter o apoio deles, porque é difícil não se sentir culpado por querer conhecer mais meus pais biológicos. Eles me deram uma vida muito boa, então por um tempo parecia que talvez eu estivesse mostrando a eles que aquilo não foi bom o suficiente para mim e que eu preferiria meus pais biológicos. Mas eles me disseram muitas vezes que querem que eu faça isso por mim e sabem o quanto eu os amo e eu realmente os amo. Encontrá-los e conhecê-los foi difícil, mas valeu muito a pena para mim. E ver as reações deles fez com que valesse ainda mais a pena. Ainda não consigo acreditar às vezes. Estou percebendo agora que este post ficou longo. Foi mal escrever e isso tem sido terapêutico, para ser sincero. Meio que relembrando tudo o que aconteceu, sentindo-me muito grato.
Mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram nesta jornada comigo. Todos que me enviaram suas próprias histórias, seu amor, seu encorajamento. Vocês têm corações lindos e estou feliz por ter tido um lugar para falar sobre tudo isso e receber tanto amor de volta. Só quero dizer a todas as crianças adotadas por aí, desejo-lhes sorte que encontrem o que estão procurando. Não é nada fácil. Sinto-me afortunado por as coisas não terem dado errado ou por meus pais biológicos não serem pessoas ruins. E a todos os pais biológicos que fizeram este sacrifício, obrigado. É por causa de vocês que existem crianças por aí como eu, que tiveram uma vida ótima com pais amorosos.